Coisa boa estarmos aqui. Bom, o Bruce Olson está com 17 anos aqui no ponto, na história. Ele está narrando o início das coisas. Ele com 17 anos, dúvidas e tal, estudando a Bíblia e desejando entender. Pai não ajudava muito, Pai às vezes não ajuda, nós temos que ajudar os nossos filhos. Isso aqui é um lembrete para a gente, O pai mandava ele ficar quieto, não perguntar as coisas do Novo Testamento, enfim. Bruce diz, certamente em algum lugar haveria alguém que me poderia ajudar com respostas. O apóstolo João encontrara-se com Jesus e desde então nunca mais fora a mesma pessoa. Bruce diz, todos os evangelhos contavam a respeito de pessoas que foram mudadas por Jesus. Eu ansiava por uma mudança também, mas julgava que meu Deus não se preocupava comigo o suficiente para fazer alguma coisa. Afinal de contas, quem é o meu Deus? Onde está o meu Deus? Eu perguntava e perguntei naquele momento. Talvez se continuar lendo, eu possa encontrar a resposta, eu pensei. Mas realmente não esperava encontrar algo que me auxiliasse. Afinal de contas, a Bíblia foi escrita antes que os luteranos existissem. Então me deparei com um versículo que me chocou, que fez com que sentisse a eletricidade tilintar dentro do meu corpo. Sentei-me e eu li novamente, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu sabia a respeito da justiça de Deus, de que ele me julgaria sob o ponto de vista das minhas impurezas, mas aqui estava um versículo dizendo que Jesus tinha vindo salvar o perdido. Eu sabia imediatamente de quem ele estava falando. Eu estava perdido, diz Bruce. Mas como é que Jesus iria me salvar? E salvar do quê? Porventura ele iria fazer algum milagre? Um versículo que eu lera em Romanos começou a ter sentido. Se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E salvo era o oposto de perdido. Isso é tudo? Eu pensei. Somente crer? Eu não teria que fazer alguma coisa muito grande, não. Não deveria viver uma vida perfeita, 100% perfeita? Essa foi a ideia que minha igreja me dera. Perfeição. Pensei a respeito das coisas de que não gostava em mim, o meu gênio, os maus pensamentos que às vezes surgiam na minha mente. Jesus poderia mudar essas coisas? Talvez. Ele fora capaz de transformar a água em vinho 2000 anos atrás, mas o que isso poderia provar com Bruce Olson? Pensei acerca daquelas pessoas nos evangelhos que foram transformadas, nos evangelhos, as pessoas lá que foram transformadas por Jesus, mas o que é que elas tinham a ver comigo? Aquelas pessoas que viveram no tempo de Jesus, o que tinham a ver comigo? As horas passaram. Parece que não havia nenhuma solução para as minhas perguntas, eu estava exausto. O relógio no meu quarto marcava 2 horas da madrugada. Então senti repentinamente e com muita certeza que aquelas perguntas não eram para eu responder. Não. Senti-me atraído a falar com Jesus Cristo. Naturalmente já orara antes, mas de uma maneira formal na igreja, lendo o inário. Mas agora era diferente.
Deitei-me de bruços e conversei com Jesus. Foi uma conversa muito simples, mas a primeira conversa que realmente eu tive com Jesus. Oh, Jesus, eu disse. Li como as pessoas que estavam em volta de ti foram transformadas. Agora eu desejo ser transformado. Quero paz e satisfação como Paulo, João, como Tiago e os outros discípulos. Quero ser libertado de todos os meus temores e... Naquele instante eu senti uma presença no meu quarto, uma quietude. Eu era ao mesmo tempo pequeno e calmo, enorme e suspenso, cobrindo tudo. Senhor, estou sendo amedrontado por ti, eu continuei. Tu sabes que eu até não gosto de mim mesmo. Tudo está tão atrapalhado por aqui e também está confuso comigo mesmo. Mas, por favor, Deus, eu quero ser transformado. Eu mesmo não posso me transformar. E não compreendo como é que tu podes fazer alguma coisa dentro de mim. Mas, Jesus, se tu pudeste mudar todas aquelas pessoas que a Bíblia cita, eu acredito que podes mudar-me também. Por favor, Jesus, venha fazer com que eu te conheça. Faze-me uma nova criatura, Jesus. E então eu sabia que estava sendo salvo. Naquela hora, senti-me como um miserável, alquebrado e saturado de mim mesmo. Mas ao mesmo tempo sentia que uma paz me invadia. Não era algo sem vida, não era algo passivo, não era tampouco uma espécie de silêncio acabando com uma guerra que havia dentro de mim, não. Era algo muito bem-vindo. E aquilo que estava vindo estava me dando vida. Sentia que ia acabar gostando de mim mesmo e sentia que não desejava que aquela paz, aquela quietude fosse embora. Eu fiquei ali deitado na minha cama, sentindo-me perplexo, estarrecido até mesmo para me mover ou até mesmo para pensar. Continuei a conversar com Jesus, sabendo uma coisa, sabendo que Ele estava ali. Sim, Jesus estava ali. Jesus estava bem no meu quarto. Eu não precisava me afligir a respeito do Deus luterano, ou do Deus cristão, ou do Deus de qualquer outra pessoa, ou do Deus de qualquer outra denominação. Eles não eram o meu problema, não. Jesus era o meu Deus pessoal. E eu acabara de conversar com Ele. Eu acabara de conversar com Jesus. Jesus, a partir daquele momento, seria o meu Deus pessoal. Jesus! Graças a Deus. Ah, meu Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. No episódio passado, ele teve um encontro com Jesus maravilhoso. Ele, pela primeira vez, teve um diálogo com Jesus muito especial, de verdade, um diálogo com Jesus. Ele sentiu a presença maravilhosa de Jesus, ele diz. Eu fiquei ali deitado na minha cama, sentindo-me perplexo, estarrecido. Jesus estava ali, no meu quarto. Na manhã seguinte, ainda sentia aquela paz. Eu preciso compartilhar isso. Eu pensei, eu tenho que compartilhar isso. Mudarei a minha família completamente, os meus amigos lá na igreja. Eles também precisam conhecer Jesus, assim como conheci. Aos domingos à tarde, a mocidade luterana reunia-se no porão da igreja. Cheguei cedo. Apenas alguns dos jovens estavam ali conversando, espalhados pelos vários cantos da sala. Aproximei-me de um grupo de 3, os quais eu conhecia, e comecei a explicar-lhes o que tinha acontecido. Eu estava sorrindo com muito gosto
e esperava que eles reagissem da mesma forma. Pelo contrário, nos seus rostos estampava-se uma expressão cuidadosa, uma certa reserva. Alguma coisa estava errada, mas eu não sabia o que era. Mas alguns rapazes se aproximaram e prestaram atenção, e todos eles solenemente. Quando terminei de falar, não havia um som sequer. E então um dos jovens olhou para cima, para o velho forro de madeira, e disse: "Então, Bruce, você encontrou uma porta especial para entrar no céu, não é?" "Sim, você se tornou super espiritual repentinamente, Olson." Eles não compreenderam. Eles não entenderam nada. Talvez eu não tivesse explicado a coisa muito bem. Não é isso, de jeito algum. Eu falei, não é isso. Está ali para qualquer pessoa e não só para mim. Eu não estou tentando dizer a vocês que eu sou algo especial. Não é isso. Eu olhei de um lado para o outro, ao redor daquele pequeno círculo de faces frias e reservadas. Esses eram membros de meu grupo. Eu desejava que eles compreendessem. Porém, eles olhavam para mim como se eu fosse um animal lá do jardim zoológico. Não pode ser. O reverendo Peterson aproximou-se e me voltei para ele. Ali estava alguém que compreenderia, poderia explicar muito melhor do que eu o que eu estava tentando explicar. O que é que há, meninos?" perguntou o reverendo. "O que está acontecendo aqui?" Ele voltou-se para mim. O que é que está acontecendo, Bruce?" Ele era um homem alto, com o rosto fino e vermelho. Tinha um enorme pomo de Adão que subia e descia, o que chamava atenção quando o pastor falava. Expliquei o que havia dito até então, sobre a experiência que tinha tido. Ele ouviu com todo carinho, sacudindo a cabeça quando eu estava falando. Eu me senti aliviado. "Bem", disse o pastor, "isso é maravilhoso, é extraordinário, Bruce. Estou tão contente por ouvir que você teve uma experiência tão satisfatória. Mas não se esqueça que você foi confirmado na igreja luterana, justamente aqui, nesse edifício, e que na ocasião da confirmação você dedicou a si mesmo a Cristo, Bruce. No entanto, a vida cristã começou para você mesmo antes disso, quando você foi batizado e recebeu o seu nome. Porém, quando tomei a Santa Ceia e fui confirmado, não havia nada de real para mim." Eu falei, nada de real. Eu ainda era a mesma pessoa, pastor. Lembrei-me de como havia voltado para casa com minha beca branca de confirmação, esforçando-me por sentir um tanto diferente, mas dizendo a mim mesma, "Isso é tudo? Isso é tudo que há na confirmação? Eu esperava que houvesse alguma coisa a mais." O rosto do pastor Peterson, que até se mostrara amigo e cordial, transformou-se na mesma indiferença como o rosto dos outros jovens que estavam ali. "Olson", disse o reverendo, "eu orei em favor de cada um de vocês, meninos, quando foram confirmados. Você quer dizer que as minhas orações não significaram nada para você? Você precisa acreditar nos votos que você fez, de que são verdadeiros e significativos." O rosto do pastor enrubesceu um pouco mais ainda. Como eu gostaria de nunca ter trazido aquele assunto. Mas eu tinha que continuar. Eu tinha que continuar falando, e eu disse, "Bom, eu agora acredito nisso. Agora Jesus é realidade para mim. Eu fui mudado. Agora sinto algo pelas pessoas que eu nunca sentia antes." As palavras jorravam da minha boca, diz Bruce. Eu queria
parar de falar, mas eu não conseguia. E ali para o pastor e para os meus amigos eu disse: Jesus é a minha vida agora. Se ele era antes, eu nunca soube, eu nunca tinha sentido. Mas agora Jesus é a minha vida. Que momento impactante, que grande verdade. Ah, meu Deus. Ajude-nos, Senhor, a sentirmos a Tua presença, Jesus. Ajude-nos, Jesus, a de verdade vivermos o Teu amor, a Tua graça e a termos cada dia mais paixão por Ti, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, porque vidas estão sendo impactadas por essa experiência de Bruce Olson. Obrigado, Senhor, porque jovens estão sendo impactados por essa experiência. Pai, eu te louvo. Jesus, obrigado por estares à nossa disposição. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor.